Estou falando com você aqui com 6 livros, mais de 100 mil cópias vendidas, inclusive do Bom Dia Verônica, que foi uma febre no programa Metrópolis. É tida para muitos como, enfim, uma das pessoas que marca a história do true crime no Brasil. Queria te fazer 2 perguntas. Então, o que exatamente define esse gênero true crime e por que você acha que ele faz tanto sucesso? Bom, eu sou uma apaixonada pelo true crime quando eu nem tinha em português, só tinha em inglês. Meu ex-marido tinha mais medo que eu entrasse numa livraria do que numa loja de roupa. Então, isso já era uma questão. Porque conta para mim a história real. Eu gosto muito de coisas baseadas em histórias reais, uso isso na minha ficção, mas quando eu estou pesquisando, quando eu quero entender uma coisa que não é ficção, me incomoda muito um doc baseado na vida real, ou uma coisa que permite uma liberdade. Eu quero saber a verdade, eu quero eu fazer a minha opinião, né? Então, eu adoro o true crime por isso, e acho que ele traz, a longo prazo, uma cultura de prova, de entendimento, de justiça, de certa forma, quando você lê casos que foram injustos. Enfim, eu acho que dá pano para manga. No momento, parece que é o grande, vou colocar, filão do gênero, né, no Brasil. Assim, a gente está vendo muitas séries. Bom Dia, Verônica foi um dos grandes sucessos de 2020. É uma série que a gente quer falar mais com você, que é uma das autoras do livro. O que você acha que esse gênero tem que deixa a gente tão... Não, sem conseguir desligar e mesmo nervosa querendo ver o próximo capítulo? Porque são nossas histórias, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Essa é uma pergunta milenar e essas coisas se misturam quando você escreve uma coisa como Bom Dia, Verônica. A Verônica é muitas mulheres. Tem muito de mim, mas tem muito de muitas mulheres que eu conversei. A Janete tem muito de mim e muito de muitas mulheres que eu conversei. Eu acho que é isso que traz a identificação. Quando você trabalha com verdade, as pessoas se identificam, ou elas mesmas, ou o medo delas, se nunca aconteceu nada, o medo que aconteça, o medo de não perceber o perigo, ou a vida de mães, filhas, amigas, enfim. Eu acho que isso que gruda a gente. E eu acho que a Janete, por exemplo, traz um arco de como isso pode... Como você fica presa, né? Por que você não sai? Sim. Porque gente muito desavisada fala, mas por que ela não separa? Então, assiste. Porque não é um processo que dura 2 meses. É um processo longo de envolvimento e que cada vez vai se complicando. Então, eu acho importante escrever a ficção, porque ela é talvez mais palatável que a realidade. A realidade é muito brutal. Mas a realidade, para quem gosta e para quem precisa estudar e para quem está na área criminal, eu acho muito necessária. Falando desse seu, digamos, esse outro lado da sua personalidade, você é uma criminóloga e você também trabalha com histórias reais, né? Tem o baseado em fatos reais, como a gente falou, tem a ficção e tem as histórias verdadeiras. Uma delas, enfim, você está envolvida no roteiro, que era, eu acho que para ser um filme, viraram 2, A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais, baseado no caso da Suzanne von Richthofen. Quais foram os desafios que você encontrou para fazer esse roteiro? E até queria, da sua percepção, tinham que ser 2 filmes mesmo? Bom, eu e o Rafael Montes, a gente escreveu juntos. Primeiro, eu tive um privilégio. O Rafael, acho que tinha 12 anos quando esse filme aconteceu. Então, ele era um papel em branco. Ele não tinha uma opinião formada sobre tudo. Quando o crime aconteceu, você disse. Tá. Ele estava ali para ouvir, ele não acompanhou isso, né? E eu acho que a grande dificuldade dessa história, que pegou muita gente, é como contar. Como é que porque as histórias do true crime são as histórias do true crime, elas não se modificam. Como é que se conta essa história cheia de detalhes, né? Cheia de questões? Qual é o recorte? Então, ao contar para ele e me lembrar de novo, me envolver de novo com essa história, nitidamente a gente percebeu, eu e ele, 2 versões. A dela e a dele. E aí, a primeira ideia era um filme só, ainda assim era com 2 versões, nunca foi uma história só. Porque a gente tem ali 2 narrativas bem distintas. Sim. E os 2 que contam acreditam nas suas narrativas. É assim que eles percebem, né? Eles se percebem dentro da história daquela maneira.
E isso era interessante. E a gente, aí quando o Marcelo Braga, o Maurício Essa, diretor do filme, leram e aí levaram para a distribuidora, né, para a Galeria Filmes, todo mundo, o Gabriel da Galeria também falou, vamos fazer, vou bancar 2 aí, vamos fazer 2. Essa E era uma história é decisão genial. complicada, porque escrever 2 não é cortar um no meio e pôr um... teve que fazer completamente outro roteiro, porque tem que fazer um sentido. A gente antes contava uma história que de uma história escorregava na outra história. E daí não era mais assim. As 2 histórias tinham que ter começo, meio e fim. Né? Então, deu trabalhão. Mas o resultado, eu estou louca para vocês assistirem. Pelo amor de Deus, não me pergunta quando vai estrear, porque essa pergunta eu durmo com ela todo dia, não sei. Mas eu estou louca para todo mundo assistir, porque o que eu gosto mesmo é de provocar. Eu gosto de provocar a reflexão, eu gosto de incomodar, entre aspas, né? Eu quero te incomodar. Eu quero te mostrar uma coisa que você não ouviu, porque você estava tão oprimida por uma história só e tão massacrada pela mídia por uma versão só, que foi ali, que é a terceira versão, né? É a narrativa do Total. Que então foi um prazer dividir em 2 e mostrar para todo mundo como uma história redonda e você vai girando a bola, né? E você vai, então, modificando o ângulo de visão. Eu brinco muito que se eu mostrar um maço de cigarro, eu colocar entre onde eu estou e onde você está, você vai jurar que está vendo uma foto horrível de alguém que tem uma doença por fumar. Mas quem está do outro lado só está vendo uma caixinha, né, com alguma marca em cima. E nós duas vamos estar falando a verdade. Então, a verdade absoluta não existe. E é com isso que eu gosto de brincar. Não, maravilhoso, você já deu um gancho para uma questão que eu li em algumas entrevistas suas, Ilana, você fala muito sobre isso, né? Sobre essa sociedade que banaliza a violência, a sociedade brasileira, no caso, que tem esse histórico de programas sensacionalistas, onde o crime é exposto de uma maneira muito banal mesmo, vou voltar para a palavra. Queria saber, isso de alguma maneira influencia ou prejudica a hora que você está criando uma história, seja ela ficcional ou seja uma história real que você esteja repaginando? Quer dizer, de que maneira o jeito que a sociedade brasileira lida e banaliza a violência através do seu trabalho? Bom, deixando de lado a parte que me deixa triste, porque me deixa. Todos nós. Porque muitos preconceitos são alimentados através dessas mistificações e mistificações. Só me faz ser mais convicta que, para fazer o trabalho que eu faço, o treino eterno é não julgar. É muito difícil não julgar. Porque eu entrevisto criminosos que, primeiro, eles já foram julgados, né? A maioria das vezes. E é horrível, né? Mas eu tento... É como se eu tentasse sair um pouco fora para enxergar de mais longe, para eu não ficar só naquele recorte do pior momento da vida daquele indivíduo, que é o momento do crime. Então, e todas as pessoas, mesmo os piores criminosos, são mais do que o recorte do momento do crime. Por incrível que pareça. Aí muita gente me apedreja, ela humaniza. Gente, eu sinto muito. Eles são seres humanos, eles têm mãe, pai, filho, mulher, marido, né? Então não dá para demonizar e não ouvir nada. Porque daí, então, tudo bem, até dá se você está só no Twitter, só no Instagram, só no Facebook. Agora, se você quer estudar, se você quer colaborar com uma polícia, com uma promotoria, com uma defesa, se você não ouvir, e o julgamento te impede de ouvir. Por isso que foi importante. Isso volta na questão dos filmes, exatamente. Porque na hora do julgamento, lá em 2006, quando eles foram julgados, eu também não ouvi. Eu não percebi tão claramente. Eu também estava arrebatada, né? Por todo um momento, por todo um discurso. E então eu precisei de mais de 10 anos de espaço para eu ler. Nossa, mas eu lembro que disse isso, mas a gente escutar e ouvir são duas coisas diferentes. Sim. Eu escutei tudo, mas eu não tinha ouvido o que estava se passando ali.
Você passou pelo processo, digamos, de reescutar, reouvir esse julgamento para fazer esses roteiros? Como é que foi? E literalmente, porque eu tenho gravado, Júri. Então, eu escutei literalmente o julgamento com outro olhar, completamente diferente. E abrindo, claro que o meu treino aumentou muito de não julgar antes, né? Sim. E era difícil escrever uma história que todo mundo sabe o final, né? Então, Sim. era também um desafio. Esse é o problema do True Crime. O True Crime tem dois problemas. Todo mundo sabe a história, de alguma maneira, e você não pode modificar nada, porque é true, Sim. é de verdade. Às vezes escrever ficção é mais legal, porque você, na ficção, você tem não vai dar para pegar esse assassino sem uma prova. Peraí, deixa eu voltar lá no começo, na hora do crime. Deixa eu inventar uma coisa aqui. Maravilhoso! Na vida real, você não tem como fazer isso. Então, por isso que é bom fazer os dois. Eu me divirto de um para o outro, é bom. Vou voltar ainda para... Você falou uma coisa, né, sobre o quanto a gente julga esses assassinos, e numa entrevista você também falou que a gente tem medo de descobrir que eles são humanos. Muitas vezes, quando a gente vai procurar em alguns livros de psicanálise, algumas coisas, eles falam justamente que essa repulsa e essa atração a esse tipo de história tem a ver com isso, né? Com o nosso próprio assassino interno, com a dificuldade que a gente tem de aceitar todos os limites da humanidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pensando no seu lado, né? Como a gente falou, ficção, e também no seu lado criminóloga, que já acompanhou, enfim, a resolução de muitas histórias e foi conversar com pessoas que já foram julgadas por outras histórias também muito conhecidas. Tem o meu lado pessoa também, né? Porque o que diferencia a gente deles não é a fantasia. Todos nós, em algum momento de descontrole, de raiva, de mágoa, de traição, sei lá, todos nós já pensamos em matar alguém. Obrigada, ou pelo menos torturar com requintes de crueldade, né? Só se eu pegar, né? Eu vou ficar. Você é muito maravilhosa, Ilana. Você é muito maravilhosa. Mas aí a gente, o que diferencia a gente? É não fazer o controle sobre essa fantasia. Esse é o marco que abre o Mar Vermelho, né? O que é que vai para lá? Porque a gente tem a fantasia, sabe que é fantasia, percebe, fala, gente, fiquei louca, né? Naquela hora que eu pensei naquilo, perdão aí, meu Deus, vamos em frente, eu não vou mais pensar isso. Mas tem pessoas que não têm esse limite, então, claro, transitam entre fantasia e realidade. Então, é isso que a gente tem que entender. Por isso que o que eu falo humano, o ato do crime é desumano, né? Não tem jeito. E o julgamento da justiça é para a justiça, não é para mim. Eu quero entender a mente humana. Então, é bem diferente. Eu acho que é outro tipo de trabalho. E eles estão, né, dentro de toda a história do que é a humanidade, isso também faz parte de toda a história deles. Voltando um pouco agora para a ficção, o que faz um bom projeto ficcional? Assim, existe na hora do roteiro um jeito, eu vou usar uma expressão ruim, mas sabe, de agradar todo mundo, de agradar o cara que quer o mocinho, enfim, como é que é essa hora de transformar, seja um crime verdadeiro numa ficção, seja de criar um crime, né? Tem uma fórmula? Como é que é o seu método de trabalho? O meu é deixar minha cabeça voar. Eu não uso, porque assim, se Jesus não agradou todo mundo, se a Bíblia nem todo mundo gosta, não vai ser nem meu livro, nem meu filme, nem meu roteiro. Eu acho que a primeira medida, eu e o Rafa temos muito isso, a gente escreve bastante juntos. A gente está escrevendo a temporada 2 de Bom Dia Verônica, né? Então, Vamos falar sobre isso. A gente tem que gostar. Quando a gente não gosta, não tem jeito. Eu e ele já jogamos fora centenas de páginas. Não tá bom, não é isso, não achamos, não é. Se a gente gosta, gente como a gente provavelmente vai gostar também. Todo mundo é como a gente? Não. A minha mãe, por exemplo, quando ela leu Bom Dia Verônica, ela me ligou numa tarde e falou: filha, eu estou chorando. Jura que é isso que está dentro da sua cabeça? O que aconteceu? Por que você pensa essas coisas? Então, é um mundo que eu realmente... Eu vivo um mundo de muita dor, de muita miséria humana, é o meu dia a dia. A minha mãe também disse que eu mudei muito e mudei, porque para ser um problema para mim, gente, tem que ser um problemão. Porque os problemas que eu vejo
Se eu te ligar, outro dia eu liguei para uma pessoa que está enrascada e para conversar com ela, eu ia contar, na verdade, um problema meu. Quando ela me contou dela, ela falou, mas o que você queria falar? Eu falei, nada. Nada. Não queria falar nada, não tenho problema. Porque te recoloca, né? Estou achando que eu tenho um problema, então não tenho nenhum. Desculpa aí. Né? Eu acho que isso te recoloca no universo, em outra medida. Então, minha mãe já aprendeu há muitos anos. Não adianta me ligar que o pneu furou. Por favor, eu vou, pode até me ligar, mas não é uma coisa que eu vou sofrer. Ai, você não sabe, meu pneu furou. Eu acho chato, mas nada mais que isso. Então, isso modifica muito a gente. Você é muito maravilhosa, Ilana. Tipo, muito fã. Qual você... Antes da gente falar um pouco de Bom Dia Verônica, porque esse Bom Dia Verônica foi um acontecimento na redação do Metrópolis. A gente ficou louco com aquilo. Chamamos o Du para ir pro telão, enfim, chamamos Camila. E muita gente fala, como é que essa série vai continuar? Queria que, a partir da sua experiência, dentro do que você pode falar, claro, de escrever uma segunda temporada de uma série que se encerra, qual que é o desafio para você criar uma série sequencial, né? Pensando até nos grandes sucessos, no How to Make a Murderer, ou no, né? Enfim, são muitas séries, principalmente estrangeiras, que abriram esse precedente. Como é que você faz para criar? Porque você não vai ter, às vezes, um assassino em série, você pegou ele na primeira temporada, como é que você consegue seguir tudo na segunda? Mas você sabe que a gente tinha um projeto já de 3 livros. Bom dia, boa tarde, boa noite, Verônica. Então, a gente não teve problema de, fizemos sucesso, vamos embarrigar isso aqui. Vamos pegar o que... A gente tinha já um conteúdo que a gente queria explorar, universos que a gente gostaria de abordar junto com todo esse público. E se não pudesse ser na série, seria no livro, de qualquer maneira, porque a gente tinha um projeto de trilogia. Verônica é uma trilogia. Então, essa pergunta vai caber na 4ª temporada, se Deus quiser. Mas, assim, até a 3ª, a gente tem um conceito e a gente tem um projeto. E, claro, existem adaptações, porque a série fala uma linguagem diferente do livro. Sim. A história é diferente nas 2 linguagens. Sim. E tem que ser, porque tem um público que só lê, tem um público que só vê série e tem um público que vê os dois. Os dois, então, exato. Como é que você faz? Então, você tem que saber com quem você está falando. Quando eu estou escrevendo um livro, eu estou falando uma linguagem, e quando eu estou fazendo série, é claro que tem que ser mais raso. Não é mais raso no sentido pejorativo. Gente, tem que saber no número de episódios. Né? Aí a gente e no número de minutos, né? Que é um pouco menor do que a sua imaginação. Exatamente. Então, tem toda uma questão que a gente tem questões de orçamento. Né? No livro, o elefante pode voar. No filme, é bem ruim de tentar... Se o elefante voar, sim. Pode sair muito caro. Né? Então, a gente... eu adoraria fazer a Verônica ir para Paris, né? Dar uma voltinha ali no Louvre. Olha que maravilhoso. Só que, obviamente, nenhum orçamento brasileiro vai caber uma coisa... E nem com a pandemia, então. Tudo mais caro ainda. Cenas que têm que ser pensadas, porque na nossa história não existe a pandemia. Então, como escrever cenas que possam ser filmadas hoje? Seja possível. Porque já é tudo mais caro, porque tem todo um protocolo que não existia. Então, tem dificuldades, tem diferenças de história. Mas eu gosto, porque senão a gente enjoa. Eu e o Rafa estamos loucos para sair da série e entrar no livro, porque no livro a gente já tem outras ideias. Então, ele brinca comigo, não, Ilanita, não fica triste, a gente vai cortar isso daqui, mas a gente leva para o livro. Tá, então tá bom. Então a gente vai assim. Tenho certeza que esses desafios te estimulam. Para a gente ir para o nosso encerramento, eu queria falar um pouco de quais séries ou quais livros. Eu sei que a Agatha Christie, fiquei muito feliz, era uma das suas favoritas na sua adolescência, mas outros livros, outras séries que você assistiu e ficou quase com aquela vontade de queria ter eu escrito isso. Como é que essa pessoa pensou nessa história? Olha, tem muito. Eu fui uma viciada de histórias policiais. Hoje eu tenho menos tempo, ainda assim assisto. Eu gosto muito das séries que saem da vida real. Eu acho elas com muito conteúdo. E para mim não tem ruim, tem boa e ótima, né? Porque alguma coisa eu tiro dali. Então eu estou sempre olhando o que está saindo. Dia 8 de julho sai a série do Era Uma Vez um Crime, que é
é a Elise Matsunaga, finalmente falando sobre o crime que ela cometeu, que eu fui consultora. Foi um trabalho incrível de fazer. Então, eu vejo séries até, por exemplo, tem no YouTube uma série de entrevistas que elas estão em inglês com um cara de uma máfia chamado Iceman. Gente, eu adoro esse cara. É incrível a cabeça desse cara. Eu fico olhando e falando, não é possível que nasceu uma pessoa assim, né? De tão brutal, né? Então, o brutal que eu falo é no sentido emocional, tá? Sim. Não é no crime sanguinolento. Brutal de mente intrincada, de questões psicológicas, sociais, biológicas, enfim. Então, eu acho que quem gosta de quase tudo. Eu não gosto muito de trabalho preguiçoso. Eu não gosto, detesto trabalho preguiçoso, eu largo logo. Quando eu vejo que tem muito clichê, muita ajeitada de roteiro, isso, gente, isso aqui não é crível, é uma briga. Eu daí realmente pode dizer que faz sucesso, pode dizer o que você quiser, que eu largo. Mas, de outra forma, eu curto, gosto, tem grandes escritores. Eu tive fases, por exemplo, na minha juventude, eu queria muito entender o nazismo. Como assim 6 milhões de judeus mortos? O que nós estamos? Como é que pode ter acontecido isso? Então, eu fui me interessar, eu li tudo. Li True Crime e li ficção. Por exemplo, QB7, como que ele chama? Eu esqueci o nome dele. O Doce Odessa, do Frederick Forsyth, que eram ficções incríveis. Assim como eu li O Caçador de Nazistas, que era o Simon Wiesenthal, que até hoje tem. E eu me divido. Agora eu estou resgatando. Eu acabei de ver um documentário, chama O Contador de Auschwitz. É um doc sobre um caso importante de um contador de Auschwitz que é identificado e preso aos 93 anos. E aí são as questões éticas da vida, polêmicas, morais. Se julga um velhinho já com 93, e aí? Você põe ele na cadeia, você condena? A idade serve de desculpa, não serve? Que lição que fica? Eu adoro, assim, quando uma coisa que me provoca a pensar. Eu transito por aí. Não, maravilhoso. Ilana, você falou, a gente queria também falar um pouquinho, rapidinho, né, um pouco misturando a criminóloga e a roteirista, dá para a gente deduzir, a frase vai ser, eu vou tentar elaborar ela, mas que crime que faz sucesso no Brasil? Quer dizer, o que o público brasileiro fica mais ligado, entende? Quando, pensando do que você acompanhou na sua carreira, né, enfim, acompanhando os crimes reais e também na sua carreira de ficção, quer dizer, o que comove mais o nosso público? Tem um perfil nesse sentido? Tem muita influência do que a mídia elege como pauta, isso é inegável. O carrossel de mídia que se forma, como agora a gente assiste, a caçada ao Lázaro Barbosa, que se retroalimenta e nem tem pauta, né? Jornalistas me ligam e falam assim, mas não aconteceu nada. Né? Que eu falo que é difícil, né? Sim. Não temos uma coisa para falar de novo, já, né? Então é complicado, mas eu acho que quanto mais chocante, brutal, é o que mais você quer deixar longe. Eu não faria isso nunca, isso na minha cara, com quem eu amo não, tal. Quanto mais distante de você, é onde você quer pôr mesmo, para você, porque o medo da gente, da nossa própria violência, faz a gente querer que o monstro fique lá em outro lugar tão impossível da gente se identificar, mas é um paradoxo, né? Porque a gente está se identificando e a gente fica preso na história. Mas aparentemente está muito longe. Eu acho que quanto mais, por exemplo, crime passional deixou de ser muito interessante, uma vez que hoje as relações podem ser abertas, que as traições não têm o mesmo peso que já tiveram, que já não são questão de honra, essa defesa não vale mais. Então, você vê, vai, a não ser que é alguém muito famoso, né? Aí já tem outro aspecto. Mas eu acho que o carrossel da mídia incentiva muito, engole a gente projeta. Por exemplo, agora, tempos de Covid, a gente morrendo de medo de morrer, é muito fácil se identificar com o pessoal que está lá no Distrito Federal, está lá em Girassol, está lá em... como chama aquilo?
A cidade do Lázaro. O pauzinho lá. Também está com medo, então medo por medo, eu transito de um medo para o outro, e é interessante, claro, é uma fuga rara, de um tipo raro, onde você tem um fugitivo fugindo dentro do seu lugar de conforto, né? Ele é de lá, ele conhece, Cocalzinho é o lugar. Ele é de lá, ele conhece, ele transita com facilidade, está super confortável, né? Que não é o que a gente está acostumado a ver. E nem está demorando tão mais do que já demoraram outros casos. Você vê o maníaco do parque fugiu 23 dias até Itaqui, fronteira do Brasil. O Cupertino, que matou o Rafael Miguel e os pais, eles não pegaram ele até hoje, faz 2 anos. Já olharam 300 lugares diferentes e em nenhum ele estava. Então, mas essa tem essa roteirização, né? E o que eu também lamento, porque traz muita fantasia para a notícia, até a própria falta de pauta faz isso. Então, a gente começa a mistificar a ação de um latrocida, estuprador. Ele é um criminoso, né? Não é nada de especial, e a gente começa a mistificar as ações dele e a trazer os velhos e estruturais preconceitos contra as religiões afro-brasileiras, um monte de casas religiosas de matriz africana invadidas, apedrejadas, desrespeitadas. Então, esse é o lado triste, muito triste, que causa esse carrossel onde todo mundo fica desesperado para contar alguma coisa. Por último, quando a gente vai ter a sua biografia, as suas histórias, assim, porque eu queria ter 1 hora de entrevista com você, porque eu li um pouco sobre a sua conversa com o Chico Picadinho. Enfim, você tem muita história para contar da sua história também. Vamos ter essa daí, ou essa não vai virar livro nem pro Prime. Quem tem que escrever esse livro é o Edu, que está comigo desde 2000 e bolinha, né? Tá já sei lá quantos anos, 15, 16, já perdi minhas contas, ele que acompanha. Então, se alguém tiver que escrever, ele não sou eu, não. Eu vivo. Então, para quem vive, não dá tempo de escrever a própria vida. Senão vira roteiro, fica chato, perde a espontaneidade. Não vou escrever nunca, não. Lana, muito obrigada, cara. Assim, já era fã, fiquei mais. Muito obrigada mesmo por esse tempo seu com Metrópolis. A gente está muito honrado mesmo de ter você, viu? Eu que te agradeço, eu adoro o programa, adoro estar aqui, adoro como vocês conversaram sobre Verônica, foi incrível para mim e para o Rafa, toda essa interação que vocês permitiram e todas as reflexões que vocês nos ajudaram a causar. E espero que a gente siga esse caminho junto, vamos ter muito papo, muita coisa para conversar, se Deus quiser. Vamos ter sim, obrigada, querida, um prazer, uma honra, boa tarde.